Bom dia, meus irmãos. Como o pastor falou, né, o mês de setembro é um mês especial aqui na nossa igreja, que a gente fala mais intensamente, né, sobre missões. A gente teve a conferência missionária semana passada, que foi uma bênção, com o pastor Felipe. E hoje, então, nós continuaremos nesse tema de missões, faremos essa pausa, como o pastor mencionou, nos devocionais em Filipenses. E faremos assim, então, durante todo o mês de setembro. Então, nessa manhã nós vamos olhar novamente para a palavra de Deus, um texto muito conhecido, né, em que Jesus ele institui ali a grande comissão, em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ler? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por essa manhã, por esse dia, porque as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, ensina-nos o que o Senhor deseja hoje, neste texto em que o Senhor instituiu a grande comissão. Tira, Senhor, toda distração, se conosco, Pai, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto aqui dessa passagem é muito bem conhecido, né? Aqui Jesus ele já tinha morrido na cruz, ele já estava ressurreto e neste momento ele estava ali com os seus discípulos prestes a voltar para o Pai. Então são os últimos momentos de Jesus com os discípulos em que ele daria as últimas instruções para eles que ficariam na terra, né? Todos os evangelistas falam deste momento da instituição da grande comissão, e Jesus deixa então uma ordem muito clara ali para todos eles. E Jesus começa com um argumento de autoridade, como nós vimos aqui no verso 18. Ele diz, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus não precisava mais provar nada para ninguém, principalmente para os discípulos, que tinham convivido com ele, tinham visto vários milagres, né? Ele estava ali diante deles ressurreto. Então ele não precisava mais provar que ele era Deus. Todo mundo ali sabia que ele era Deus. Mas por que ele então evoca esse argumento de autoridade? Porque o que ele ia dizer era muito, muito importante. Então é como se ele dissesse: olha, prestem atenção no que eu vou falar. Eu estou falando aqui agora como dono do universo, né, com toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Então ele estava chamando atenção para o que ele ia dizer, né? E imediatamente depois, ele traz esse comissionamento para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então essa missão, que acabou se tornando a missão central da igreja até hoje, ela é dividida aqui em 3, 4 ações, né? Ide, fazei discípulos, batizem e ensinem. Fazer discípulos por todas as nações. Aqui são todas as culturas, todas as etnias, todos os povos. Batizar, o batismo é o testemunho público, o compromisso público de profissão de fé. Entra aqui o papel da igreja dentro do ID, assim como o ensinar, que é justamente fazer discipulado. Pregar a palavra, irmãos, não é simplesmente levar o evangelho para quem não conhece, né, e largar depois.
é também permanecer no ensino. Todos nós, depois de batizados, continuamos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. E por fim, então, Jesus ele faz uma promessa, né? De que todos os dias estará ali com eles até a consumação dos séculos. O que a gente pode, então, aprender desse texto? Acho que, em primeiro lugar, é que há uma missão muito clara, todos nós conhecemos, e essa é uma missão individual da igreja e permanente. Jesus não deu uma ordem só para aqueles discípulos, ele deu uma ordem para todo mundo que ficou e que foi salvo por ele. Então, todos nós hoje temos essa missão, individualmente e como igreja. A caminhada cristã, ela não se resume a você aceitar Cristo e pronto, estou salvo, beleza. Esse é um ponto de partida. Agora você ganha um outro objetivo que você tem que cumprir até o dia que Jesus te chamar. Ou até que ele volte. Que é exatamente essa missão que está colocada aqui em Mateus 28. Os próprios discípulos foram executando isso, foram treinando pessoas, foram passando aquilo para frente. Timóteo, por exemplo, né? Foram criando igrejas e instituindo líderes para essas igrejas. Então, esse é um papel que nós temos até hoje. Se nós estamos aqui nesta igreja hoje, é porque alguém, né, cumpriu essa grande comissão antes de nós. Então, o primeiro ponto é uma missão individual e da igreja. Segundo, é uma ordem imperativa. Jesus não deu ali um conselho, uma sugestão, né? Ide, façam discípulos. Não, é uma ordem, não é uma escolha do crente. Ir ou não, fazer missões ou não. Isso é uma missão central das nossas vidas, que nós temos que nos dedicar diariamente de forma rotineira. Né? Paulo talvez tenha sido o maior exemplo disso. Ele, de fato, cumpriu o ID. Fez discípulos, ensinou, batizou. Né? Tem aquele texto famoso em 1 Coríntios 9, né, que ele fala que tornei-me judeu para com os judeus, sendo livre me fiz escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Então ele se jogou mesmo nessa missão e cumpriu efetivamente essa missão. E qual que é né? Vamos tentar destrinchar essa missão aqui hoje. O primeiro ponto é o ID. O que significa isso? É que nós temos que sair daqui. Nós temos que ir. A igreja não é um ponto de encontro, ela é um ponto de partida. Se a gente se acomodar, se confortar aqui, a gente não vai cumprir o ID. Então é preciso sair, é preciso expandir. Claro que não significa que todos nós vamos ser missionários e vamos para o campo e vamos, né, sair fazendo missão em outros lugares. Mas todos nós devemos estar envolvidos com missões. Jesus deu essa ordem, esse mandamento, evocando um argumento de autoridade. Foi a última coisa que ele instruiu antes de ir. Já tinha morrido, já tinha executado todo o seu ministério terreno. E a última coisa que ele fez, olha, estou indo, agora é isso, façam isso. Então nós temos que fazer isso, temos que ir, sair dessa zona de conforto. Nós somos, irmãos, a única geração apta a ganhar é essa geração. Porque a gente morrer, se o trabalho não foi feito, é claro que a obra é de Deus, a gente vai ver isso aqui também, mas é urgente isso. Sair de onde estamos, nos envolver com nossos dons, com nossos talentos, com o nosso tempo, nossa família, com os nossos recursos financeiros. O pastor comentou aqui da campanha que está aberta, né, durante esse mês. Então, o primeiro ponto aqui, da primeira ação dessa missão é o ID. O segundo é pregar. Pregar o quê, né? Isso aqui é o simples, que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou entre os mortos e oferece perdão para todos aqueles que se arrependerem e crerem nele. Isso, essa é a mensagem que tem que ser
pregado. Batizar, como eu falei, o papel da igreja, né, o compromisso público, o testemunho público. E é por isso que não há ideia de pessoas desigrejadas. Está aqui dentro do ID. Né? Temos que viver em comunhão, batizando uns aos outros. Isso não acontece se a gente só aceitar Jesus lá na nossa casa e ficar quieto lá. Né? E por fim, o discipulado. Também um papel da igreja, mas também individual, de discipular uns aos outros, né? Passar aquilo que a gente já recebeu, aquilo que já fomos instruídos, passar de um para os outros. A gente está em constante aprendizado da palavra de Deus, né? Todos nós aqui, com certeza, temos alguma experiência de, às vezes, ler um texto que já leu várias vezes e naquela leitura você fala, poxa vida, Deus falou comigo aqui de um jeito que eu nunca tinha percebido, que Ele nunca tinha falado. Então isso, a palavra ela se renova, irmãos, nas nossas vidas, ela é poderosa. Então isso é constante. Na escola da fé a gente não vai ter diploma. É um constante aprendizado. Então essa é essa missão que Jesus está falando aqui. A missão nossa, então, não é social, ela não é para a gente ficar próspero, né? Ela não é, ela é de fazer discípulos. E como eu falei, né? Qual a aplicação que a gente tira daqui? É que a gente tem que ter essa vida rotineira com esse propósito missionário. Isso tem que refletir nos nossos relacionamentos, na nossa família, dentro da nossa casa, nas nossas decisões. Tudo a gente tem que fazer pensando nisso, tendo isso em mente, cada conversa, cada pessoa que a gente sabe que não conhece a Cristo. Tem que ser intencional, irmãos. Tem que ser intencional. Uma segunda lição aqui seria sobre a abrangência dessa missão. Qual é o limite desse ID? E Jesus está dizendo que não tem limites, na verdade, não tem fronteiras. Nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas. Onde tiver gente, nós temos que ir. Qualquer lugar, não tem lugar que não se possa ir. Então, até os confins da terra. Jesus veio para comprar a vida de todos. Né? Na cena que João relata lá em Apocalipse 5:9, ele diz, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então é todo povo, toda língua, toda nação são os alvos dessa missão nossa. Então esse envolvimento nosso da igreja tem que ser com esse olhar. Cada ser humano nessa terra precisa ouvir da palavra de Deus. E aí é claro, né, irmãos, que a gente tem que fazer isso com sabedoria, com amor. O pastor leu aqui mais cedo sobre o amor. Paulo diz, né, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, então ainda que a gente seja o maior pregador de todos, se não tiver amor, não adianta. Então isso tem que ser feito com amor, compaixão, respeito, porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Então nós devemos nos entregar para essa missão, executá-la com amor e o trabalho, a obra, no final das contas, será de Cristo Jesus. Também com sabedoria. Se fala muito, né, da perseguição, nós somos perseguidos, mas nós também temos que ser sábios. Né, não ir de peito aberto, sair provocando a perseguição. Que no final das contas isso é um trabalho que não é nem inteligente. Né? Temos uma missão, seremos perseguidos. Como é que a gente executa? Com inteligência. Jesus mesmo, um pouco antes, assim que ele escolhe os 12, ele delega ali as funções de pregar e tudo. E ele fala, olha, sejam astutos,
porque serão perseguidos. Mateus 10, 16 a 17. Ele fala assim para os discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ou seja, ele está dizendo, olha, sejam espertos. Tá? Cumpram a missão, mas sejam espertos. Não saiam provocando a perseguição. Óbvio que isso tem que ter um cuidado, porque a gente pode cair na omissão. Né? Mas uma coisa é omissão, outra coisa é ter sabedoria ao pregar essa palavra. A gente viu aqui na semana passada, né? O testemunho da Josiane, né? E depois do rapaz, esqueci o nome dele, da missão Portas Abertas. E ele disse aqui, olha, não divulga essas fotos que eu estou passando aqui não, porque você pode colocar em risco essas pessoas que estão lá pregando, que estão lá cumprindo essa grande comissão. E José também falou das dificuldades, que às vezes tem que ficar se escondendo para conseguir pregar o evangelho. Né? Isso é o quê? Isso é ter sabedoria, irmãos. É cumprir isso que Jesus está falando. É ser prudente ao levar essa palavra. Então, devemos buscar alcançar a todos e fazer isso com amor e com sabedoria. E por fim, uma última lição do texto, que para nós, é que Jesus ele traz um alento, né? Ele fala que, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que isso quer dizer nesse contexto do ID? Quer dizer que a obra não é nossa. Nós vamos, nós fazemos, mas a obra é do Senhor. Nós somos meros trabalhadores. Jesus é quem vai conduzir as pessoas à verdade. Não somos nós. Isso é um alento, é um descanso que a gente tem que ter, mas também é algo para nos encorajar. Por quê? Porque essa é uma missão que ela não está perdida, ela não vai ser frustrada. Porque não depende de nós. Se dependesse de mim, irmãos, dependesse de nós, aí sim, seria um grande problema. Né? Então, ninguém conhece o Evangelho por causa da inteligência, porque estudou muito, porque sabe, né, de filosofia, de qualquer outra coisa. O Evangelho ele é revelado pelo Espírito Santo. Né? Então, é uma missão que está garantida pelo próprio Deus, por Ele próprio. Né? E, além disso, ele, antes de começar a falar, ele evocou, lembra, a autoridade? Toda a autoridade me foi dada, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, nós estamos cumprindo, por delegação, uma missão de quem tem toda a autoridade e todo o poder para todas as coisas. Então, isso a gente tem que descansar, a gente tem que confiar, acima de tudo, de que a obra final está sendo feita por Ele, não por nós. Mas também não pode significar que não temos um papel a ser cumprido, pelo contrário. Ele foi muito claro na ordem que ele deixou. E muitas vezes, irmãos, nós não vamos nos sentir prontos. Assim como Pedro não estava se sentindo pronto, né? Quando Jesus pede para ele lançar as redes. Mas o que ele fez? Ele lançou. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair, a gente tem que pregar, a gente tem que fazer a obra, a gente tem que ter amor por essa obra, fazê-la com sabedoria e lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando com base nas nossas forças. Né? Quando a gente vê os relatos dos missionários, o que a gente vê lá no fundo do coração aqui, que motiva, sobretudo, a eles continuarem na obra, confiança em Deus. Saberem que Jesus está presente com eles naquela tarefa. Amém, irmãos? Então, esse texto de hoje, que eu pude extrair dele é que
Jesus nos chama para quem saia da nossa zona de conforto, para quem se envolva efetivamente nessa obra, nessa missão. Como eu disse, foi a última instrução que Jesus deixou, depois dele ter completado tudo que ele veio fazer, de ter morrido na cruz, de ter ressurgido. Ele deixa essa grande comissão que é para todos nós. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Né? Como é que nós estamos no cumprimento dessa grande comissão? Né? E eu falo por mim também, né? Quantas pessoas nós estamos discipulando? Quantos nós já discipulamos na vida? Qual tem sido o nosso envolvimento efetivo com a obra missionária? Será que quem só para aqui no mês de setembro, lembra, faz alguma oferta maior e ponto? Né? Será que na nossa igreja só o conselho missionário tem que estar interessado e envolvido efetivamente com as questões de missões? Ou será que nós, individualmente, precisamos orar mais, orar todos os dias, por cada missionário que nós sustentamos, por cada membro do conselho missionário, por outros missionários? Será que temos orado? Será que nós temos investido nossas finanças, nosso tempo? Foi aqui, semana passada foi apresentado, tantos projetos que nós podemos apoiar, além do que a nossa igreja já desenvolve. E apoiem, irmãos, não só aqui a igreja, também, em primeiro lugar, a igreja, porque nós estamos aqui, a gente conhece efetivamente o trabalho que é feito. Mas também outras iniciativas, Missão Vida, tivemos lá, é um pouco diferente, mas não deixa de ser também, missões. Então, irmãos, que nós estejamos comprometidos a isso, com esse chamado, com essa grande comissão, colocar nossa vida, nossos bens, nosso tempo, nosso talento a serviço de Cristo. Amém? Orar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por essa palavra, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor Deus, que o Senhor coloque em cada membro, ó Pai, na liderança, esse espírito missionário, ó Pai, esse propósito missionário, Senhor Deus. Que, Senhor, tenhamos a consciência da importância, ó Pai, de investir, de falar sobre missões, de fazer missões, como será feito, ó Pai, daqui uns dias, aqui mesmo no Tagua Park, ó Deus, que o Senhor desperte cada membro para estar lá presente naquele dia, Senhor. Possamos, ó Pai, investir nosso tempo, nossos recursos, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, que a gente possa, Senhor, verdadeiramente buscar, ó Pai, pregar a Tua palavra, discipular, sair da nossa zona de conforto, ó Pai. Que Teu Espírito Santo avive essa intenção, esse sentimento nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe durante esse mês de conferência missionária, que o Senhor possa despertar, ó Pai, missionários aqui dentro da nossa igreja, ó Deus, pessoas que serão sustento, tudo mais, ó Pai. Obrigado mais uma vez, assim que oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.